Olá, essa é a terceira aula de uma série sobre figuras de linguagem. Então, se você não assistiu as outras duas ainda, assista, porque nós já falamos sobre as figuras de som e as figuras de construção. E nessa aula nós vamos falar sobre figuras de pensamento. E a primeira delas é essa aqui, ó, antítese, que consiste na aproximação de termos contrários, de palavras que se opõem pelo sentido. A antítese é a aproximação de palavras que têm sentido contrário, como por exemplo, os jardins têm vida e morte. Quando eu aproximo essas duas palavras, eu crio um efeito de linguagem chamado de antítese. Outra figura que tem o mesmo princípio da contradição é o paradoxo. Paradoxo consiste na expressão de um raciocínio que contradiz a opinião geral. É uma contradição, é uma afirmação contraditória. Presta atenção nisso. Olha o exemplo, ó. O mito é o nada que é tudo. Aí você vai olhar para mim e falar assim, peraí, mas nada e tudo não são elementos contrários? Isso não é uma antítese? Não é a mesma coisa que vida e morte da figura anterior? Sim. Se eu estivesse considerando apenas as duas palavras, nada e tudo, seria uma antítese. Mas o que está sendo considerado aqui, ó, que está noutra cor inclusive, é a afirmação de que o mito é o nada que é tudo. Então eu estou dizendo que o mito ao mesmo tempo é nada e tudo. Isso é um paradoxo. Isso é algo que contraria a lógica. O paradoxo é algo que contraria a lógica. Então você tem que estar sempre observando. Se é uma expressão que simplesmente coloca em oposição duas palavras, é uma antítese. Agora, se é uma frase, uma expressão que está fazendo uma afirmação que contraria a lógica, e essa afirmação vai ter que ser em cima de elementos contrários, mas aí eu tenho um paradoxo. E nós temos aqui ainda uma figura chamada oxímoro. Nem todos os gramáticos consideram essa uma figura separada. Muitos gramáticos dizem que o oxímoro nada mais é que um paradoxo sintético, uma forma especial de paradoxo. Mas quem considera o oxímoro diz o seguinte, o oxímoro é sim um paradoxo sintético que consiste numa oposição que se dá entre o substantivo e o adjetivo a ele atribuído. Olha o exemplo, ó. Fogo, frio. Tá? Porque se você pensar bem, o contrário de fogo é água, o contrário de frio é quente. Não é exatamente uma antítese, mas ao mesmo tempo é uma afirmação absurda, contraditória. Como que um fogo pode ser frio? Então é um paradoxo, ok? Por isso que alguns gramáticos desconsideram a expressão oxímoro, dizem que não há necessidade de fazer essa subdivisão, bastaria chamar de paradoxo sintético. Mas vocês têm que saber que pode aparecer tanto a expressão oxímoro quanto simplesmente paradoxo sintético. É um tipo especial de paradoxo, que se dá apenas por uma associação de um adjetivo contrário a um determinado substantivo. Ok? Próxima figura, essa muito usada no nosso dia a dia, muitas vezes de forma maldosa, é a ironia. A ironia consiste em fazer uma afirmação cujo sentido é contrário do que está explícito, provocando geralmente um efeito de sátira, de deboche, ou seja, a pessoa está sendo irônica ao fazer essa afirmação. E é interessante, gente, porque a pessoa que faz esse tipo de afirmação, ela sempre pode se eximir da responsabilidade. Vamos supor que você encontre aquela amiga que não vê há muito tempo, de quem você não gosta muito, e que ela visivelmente engordou. Aí você chega para ela e fala, oi querida, nossa, você está fazendo academia? É claro que você, ao afirmar isso, está tentando dizer o contrário. Você precisaria fazer uma academia porque você está gorda. Agora, se a pessoa se magoar e reclamar, você está me chamando de gorda? Não, eu apenas perguntei se você está fazendo academia. Então eu não te chamei de gorda. Percebeu? A ironia é isso. É você dizer alguma coisa que tem o sentido contrário àquele que está explícito e geralmente já tem esse tom de deboche, de sarcasmo. A ironia é muito utilizada na literatura, especialmente no período realista.
o nosso grande Machado de Assis é um mestre da ironia. E às vezes ironias extremamente sutis, que você tem que ficar atento, senão você não percebe. O exemplo que nós temos aqui é mais simples de perceber. Isso aqui é retirado de um conto do Monteiro Lobato, o conto Negrinha. Olha só, a excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças, de maltratar crianças. Excelente, normalmente, é uma característica que você atribui a uma pessoa boa, é uma característica positiva. E uma mulher que é mestra na arte de judiar de crianças, certamente não seria chamada de excelente. O excelente aí é uma ironia, é um sarcasmo. Certinho? Próxima figura de pensamento, eufemismo. O eufemismo consiste em substituir uma expressão por outra menos brusca. A ideia do eufemismo é suavizar, é amenizar uma afirmação. Também a gente usa muito no nosso dia a dia. Às vezes você precisa dar uma notícia trágica, alguém que morreu, ao invés de você falar fulano morreu, você fala fulano descansou. Isso é uma forma de eufemismo. Como neste exemplo aqui, ó, ele enriqueceu por meios ilícitos. Ao invés de dizer ele enriqueceu roubando, através do roubo, você usa a expressão meios ilícitos. É uma expressão que ameniza o impacto, né? Portanto, um eufemismo. Próxima figura, a hipérbole. Hipérbole, lembra, eu falei na aula anterior para você não confundir com hipérbato. Hipérbato é a inversão. Hipérbole consiste em exagerar uma ideia com uma finalidade enfática. Quer dizer, você quer enfatizar uma ideia, então você exagera. Por exemplo, estou morrendo de sede. Essa expressão estou morrendo de sede é para dizer que eu estou com muita sede. Isso é uma hipérbole. Também se usa muito no dia a dia, né? Fulano saiu voando, para dizer que ele saiu muito rápido e assim por diante. Isso é hipérbole. Cuidado aqui para não confundir com o hipérbato por causa da semelhança dos nomes aí. Próxima figura, prosopopeia ou personificação. Na primeira aula, eu falei também para você tomar cuidado para não confundir a onomatopeia, que é uma figura de som, com a prosopopeia, que é uma figura de pensamento. E eu falei para vocês, ó, a maneira mais fácil de não confundir é você lembrar que a prosopopeia também pode ser chamada de personificação. Tá? Então você associa personificação, começa com P, então é a prosopopeia, não é a onomatopeia. A prosopopeia consiste em atribuir a seres inanimados predicativos que são próprios de seres animados. Essa nomenclatura de personificação às vezes cria confusão. Às vezes pode-se pedir para você definir, né, numa pergunta, o que é a prosopopeia. E aí eu já vi alunos falando assim, a prosopopeia é você atribuir características de seres humanos a seres inanimados ou animais, alguma coisa assim, por causa da expressão personificação. Isso liga com pessoa, mas não é isso, gente. Na verdade, você atribui características de seres animados, né, seres vivos, a seres que não são animados. Por exemplo, ó, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Jardim não olha, mas também não é só o ser humano que olha, os animais também olham. Portanto, a personificação não é atribuir características exclusivas do ser humano a seres inanimados. Tá? Prosopopeia, atribuir características de seres animados, de seres vivos, a seres inanimados. O cuidado aqui é não confundir com onomatopeia. Certinho? Próxima figura de pensamento, gradação ou clímax. Gradação já está dizendo, ó, algo que vai gradualmente. E a gradação ela pode ser para mais, quando eu tenho uma progressão ascendente, eu chamo de clímax, ou ela pode ser para menos, e aí eu tenho o anticlímax. É uma sequência gradativa, que vai aumentando ou diminuindo uma ideia. Por exemplo, eu posso falar um dia, uma semana, um mês, um ano, eu estou gradualmente aumentando o espaço de tempo. Posso fazer o contrário, um ano, um mês, uma semana, um dia.
No primeiro, eu tenho a gradação ascendente, que é o clímax. No segundo, a gradação descendente, que é o anticlímax. Tá? O exemplo que nós temos aqui é um pouquinho mais complicado, mas é a mesma ideia. Ó. Um coração chagado, quer dizer, ferido, né, de desejos, latejando, batendo, restringindo. Aqui, latejando, batendo, restringindo, é uma gradação ascendente. A ideia de que vai aumentando a intensidade, né, a força da batida do coração ali. Tá? Latejando, batendo, restringindo. Gradação ascendente, clímax. Próxima figura, apóstrofe. A apóstrofe consiste na interpelação enfática a alguém ou alguma coisa personificada. Lembra do vocativo na análise sintática? A gente normalmente aprende que o vocativo é o chamamento, né? Quando eu falo Paulo, o vocativo é o nome que você está se dirigindo. A apóstrofe é mais ou menos isso. Só que ela tem um efeito mais poético, né? O objetivo dela não é simplesmente chamar, é enfatizar uma ideia, uma expressão, um sentimento e tal. Dá uma olhada nesse exemplo. Ó. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus. Esse Senhor Deus é uma apóstrofe. Tem quase a função do vocativo, né? Mas com essa ideia de tornar o texto mais enfático, né? Mais expressivo aí. Isso é a apóstrofe. Próxima figura, sinédoque. A sinédoque consiste em você usar uma parte para representar o todo ou usar o todo para representar uma parte. Sempre que eu tenho uma expressão em que uma parte está significando o todo ou o todo está significando apenas uma parte, eu tenho uma figura de linguagem chamada sinédoque. Dá uma olhada nos exemplos aqui. Ó. Primeiro, pediu a mão da noiva. A mão da noiva é a parte que representa o todo. Quando ele pede a mão da noiva, ele não está pedindo só a mão, ele está pedindo a noiva inteira. Aliás, a mão é a última coisa que ele está pensando ali. Tá? Então aqui nós temos uma sinédoque, porque uma parte representa o todo. Agora olha o outro exemplo. Ó. Isso aqui são versos do Castro Alves falando sobre a questão da escravidão. Olha só, existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e covardia. Existe um povo que empresta sua bandeira para cobrir um ato infame e covarde. Agora, povo aqui refere-se ao povo brasileiro, mas todos os brasileiros eram donos de escravos? Todos eles eram a favor da escravidão? Não. Havia uma parcela da população que se beneficiava com essa escravidão e que defendia a escravidão. Então, povo aqui é o todo que representa apenas uma parcela, uma parte desse povo. Isso também é uma sinédoque. Certinho? Essas foram, então, as figuras de pensamento. Na próxima aula, que é a última, né, a aula 4, nós vamos falar das figuras de palavras. Até lá!